Quando tinha entre 12 e 13 anos de idade, ele decidiu, junto com alguns amigos da mesma faixa etária, passar o dia em uma lagoa. Ele se lembrava que naquele dia estava chovendo uma chuva fraquinha que durava vários dias. Mas, como eram meninos criados na rua e não viviam sob a autoridade dos pais, decidiram sair mesmo com chuva. A lagoa não era tão perto, ficava a cerca de 1 hora ou 40 minutos de caminhada rápida. Eles atravessaram uma rodovia, várias cercas de propriedades rurais, e, por fim, chegaram a um lugar cheio de árvores, onde a lagoa ainda se encontra até hoje. A chuva não parou um minuto sequer e, ao chegarem ao local, não notaram a presença de mais ninguém. Só havia eles lá. Todos os amigos estavam felizes, entrando e brincando na água. Ele, por outro lado, decidiu que atravessaria o lago nadando até a outra margem, coisa de alguém de 12 ou 13 anos. Hoje, ele calcula que o local para atravessar tinha por volta de 300 ou 400 metros. Começou a nadar, fechou os olhos e foi nadando até perder as forças. Não foi um bom estrategista, pois não calculou que teria que deixar uma força reserva para, caso necessário, poder voltar. Após alguns minutos, já estava exausto. Parou e viu que estava quase no meio do lago, mas que não conseguiria mais continuar. Estava sem forças e decidiu então retornar. Começou a nadar de volta e, ao fazer isso, seu corpo começou a afundar. Ficou em desespero, pois estava exausto e cada movimento dos braços exigia muito mais esforço. Estava sem ar, não conseguia gritar, mas notou que seus amigos, nesse momento, já estavam olhando para ele e apontando, percebendo que ele se afogava. Nesse momento, teve a ideia de mergulhar até o fundo do lago e agarrar alguma vegetação que pudesse existir ali. Assim, por baixo da água, conseguiria sair daquela situação. Ele sabia que parecia ridículo, mas foi o que pensou naquele momento. Ao chegar ao fundo, sua mão encontrou uma camada profunda de argila. Não havia um fundo, havia um segundo rio de argila lá embaixo. Na hora, subiu para não ficar preso ali e tomou o último fôlego de ar, afundando. Novamente, ele se lembrava de quando respirou água uma única vez e seu cérebro rapidamente passou muitas imagens de pessoas, lugares e momentos de sua vida. Parecia um flash de luz de tão rápido que foi. Então, sentiu a presença de alguém ao seu lado que lhe transmitia paz o tempo todo. Não sentiu dor, mas falou que não queria partir naquele momento, queria ficar neste mundo. Todas as coisas das quais reclamava pareciam pequenas naquele momento, como uma criança fazendo birra. Gritou para aquela voz dizendo que não iria. Então, acordou sufocando e sentiu o braço de um dos meninos puxando pelo pescoço. Ele colocou um braço em volta do pescoço dele e, com a outra mão, tentou nadar e sair da água. Sentiu uma revolta muito grande naquele momento, um sentimento muito forte de revolta lhe veio à cabeça. Pensou: quem mandou me tirar de lá? Eu não quero para este mundo, aqui é horrível, me solta. Por algum motivo, estava revoltado, como se não quisesse ser salvo. Ele havia sentido uma paz imensa, estava em paz no lugar em que estava e não queria acordar. Após dar alguns socos no amigo, ele o soltou e ele afundou, vendo a luz da superfície escurecer cada vez mais à medida que afundava, até desligar tudo de novo. No segundo momento, ele estava vendo uma luz bem suave e tranquila. Então, escutou algumas pessoas conversando e olhou para trás. Viu seu corpo caído ao lado do lago com seus amigos. Ele não estava respirando e não conseguia mover um único músculo. Seus olhos estavam abertos, olhando para o céu nublado de onde caía uma leve chuva. Da luz, ele saiu por um local vazio e escuro e acordou tossindo muita água. Sentiu, de forma mecânica, seus pulmões puxarem uma grande quantidade de ar. Nesse momento, sentiu o que era respirar pela primeira vez, e foi a melhor sensação que já teve na vida, o ar refrescante entrando e saindo dos pulmões. Lembrou-se de olhar à sua volta, pensando: e nossa, quanto ar existe! Que satisfação é respirar! Então, sua irmã chegou correndo, o abraçou e chorou. Logo em seguida, alguns bombeiros o carregaram até uma unidade de resgate. O tempo todo, eles batiam em seu rosto, dizendo para ele não dormir.
Ele estava com muito sono e queria dormir, mas cada vez que fechava os olhos, recebia um tapa muito forte. Por fim, dormiu apanhando mesmo. A terceira vez que acordou foi dentro do hospital, em uma maca, com várias pessoas o empurrando por um corredor e aplicando injeções nele. Ficou internado e, 12 horas depois, já estava em casa. Após o afogamento, fez algumas perguntas aos amigos, como quem fez respiração boca a boca nele. Os meninos riram e disseram que, na verdade, ele não deveria ficar feliz, pois foi um senhor muito idoso que apareceu do nada e entrou na água para tirá-lo de lá. Ele deveria ter só 2 dentes na boca. Quando perguntou o que aconteceu quando se afogou, eles relataram que o viram se afogando e que, após um tempo, seu corpo apareceu na superfície da água. Seu amigo tentou tirá-lo, mas ele acabou batendo no amigo e afundando novamente, sem voltar à tona. Perguntou quanto tempo seu corpo ficou submerso, mas eles não souberam dizer ao certo. Afirmaram que foi muito tempo, pois alguém foi correndo até sua casa e de lá chamaram os bombeiros. Os bombeiros e sua irmã foram até lá, e esse trajeto demandaria ida e volta de no mínimo 1 hora. Isso o deixou perplexo, pois sabia que era impossível sobreviver por tanto tempo sem oxigenação no cérebro. A única coisa que podia afirmar era que isso aconteceu, mas não sabia como explicar. O senhor que o salvou, ele não sabia de onde saiu e nem para onde foi. Até hoje, não se lembra de ter visto ele.